A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Ontem terminamos o livro de Provérbios. Hoje vamos iniciar o livro de Jó. Tenho certeza que Deus vai falar muito para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar no primeiro capítulo, do 1 ao 5. Depois terminamos com Mateus 25, verso 13. Onde o tema é: o servo precisa sempre estar vigilante. Aí eu coloquei entre parênteses, deserto. Porque a gente não sabe o dia do deserto. A gente não sabe o dia da dificuldade. E a gente vê aqui no início que Jó sempre estava pagando o preço pela sua família. Independente da sua família ser crente ou não, ore. Apresente principalmente você que é mãe, pai. Eu sempre apresento minha parentela de perto e de longe, meus irmãos. Porque muitas vezes chega o dia da notícia, chega o dia de algo. E nós precisamos, no meio da tempestade, estar revestido do poder de Deus. Porque Deus prova. Deus prova e quando a prova chega, não tem anúncio. Não tem telefonema, não tem Sedex. Tem deserto. Amém? Jó 1, do 1 ao 5. Na terra de Ur, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. A gente vê três coisas de um grande homem Jó: bom, honesto, e procurava não fazer nada de errado e temia a Deus. Bom e honesto, 2, temia a Deus, 3, né? Então era um homem honesto, íntegro. Mas a honestidade, a integridade não diz que a gente não possa passar por luta, não, que passamos. Se você acha que o fato de ser honesto, íntegro ou íntegra não vai passar por deserto, vai. Porque às vezes Deus permite algo para melhorar a nossa vida. Às vezes é para nos dar uma bênção lá na frente. Às vezes é para nos despertar de algo que está errado em nós. Às vezes é assim, sua bondade é tão grande que você é bobo ou boba. Então, tudo tem um trabalhar de Deus. Mas isso continue sendo bom, íntegro e honesto. Igual Jó, vale a pena. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, 10 filhos, né? E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Tem gente que diz que rico não vai para o céu, não é por aí. Jó era o mais rico do Oriente. Então, que a riqueza não mande em você. Se você é rico, se Deus começou a abençoar, vai buscar mais o Senhor. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os filhos de Jó iam à casa um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Veja que os filhos sempre estavam nos banquetes, nas festas. Está errado, não. Mas primeiro buscar o Senhor. Não troque o Senhor por uma casa de praia, principalmente você que tem compromisso na casa do Senhor. Cuidado, tem gente que ganha um carro e já deixa de ir na casa de Deus. Tem gente que comprou uma moto. Eu conheço gente que perdeu família e esposa por conta de uma moto. Porque já passou a ter amante. É muito triste isso. Quando a bênção do Senhor chegar, é para ser bênção na minha e na tua vida, não maldição. Vigia. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, oferecendo a Deus em pensamento, que tivesse pecado, né? Ofendendo Deus em pensamento. Veja que Jó era um homem prudente. Jó pagava o preço pela família. Porque onde há banquete, muitas vezes não é todo mundo, fica disperso, né? E ali Jó estava preocupado, buscando o Senhor pela sua família. Mas independente de você buscar o Senhor pela sua família, que é o correto e temos que ser assim, o dia mau chega para todos nós.
bate na porta uma morte, bate na porta umas percas financeiras. Então sempre tem surpresa. Aí esse negócio de dizer, não, crente que é crente não vive de dificuldade. Claro que vive, tem suas provações. Mas o segredo é a gente não deixar o Senhor por qualquer coisa, por nada. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amanhã vamos dar continuidade, mas antes de terminar, nós vamos falar aqui em Mateus 25, verso 13. Jesus terminou dizendo, portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Esse versículo fala justamente aqui das 10 moças, as 5 prudentes e as 5 loucas. Veja no final o que Jesus diz. E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Isso mostra que Jó vigiava, porque terminava o banquete e Jó estava ali pagando o preço pelos seus filhos. Então, independente de seus filhos ser crente ou não, sempre paga o preço da oração, do louvor, do jejum pela sua família. Porque às vezes você só está vendo a aparência e Deus vê tudo o que está acontecendo. Porque Deus conhece o oculto, o profundo e o escondido, né? Nada foge dos olhos do Senhor. Mas a oração do justo causa muito efeito. A gente sabe que nesse caso houve um terremoto, né? Uma avalanche de dificuldade para Jó. Mas era um propósito do Senhor. Jó era temente, era íntegro e honrava a Deus. Mas a gente sabe que a história de Jó é dolorosa. Terminei no 5, amanhã eu vou dar continuidade. Mas hoje o tema é: o servo precisa sempre estar vigilante. E Jó estava. Porque terminava aqueles banquetes, Jó estava ali pagando o preço por eles. Porque onde há muita festividade, há pessoas dispersas. A Bíblia não fala nada disso dos filhos de Jó. Só fala dos banquetes. Mas na maioria das vezes, no dia a dia, a gente vê isso. Tem pessoas que deixam Deus por bobagem. Começa a fazer faculdade, diz que não tem tempo, daqui a pouco está afastado. Outros compram uma casa na praia, compram um carro novo. Infelizmente, sem querer, achando que não, trocou Deus por coisas banais. Então, que o servo precisa sempre estar vigilante, porque a gente não sabemos o dia que o deserto chega. Eu tenho uma amiga em Minas que ela diz assim, Beth, deserto é lugar de bênção, mas é lugar de morte. Ela se refere à morte espiritual. Então, como a gente não sabe os ataques do adversário, ou as lutas, ou as provações, é necessário estar vigilante, orando, louvando, jejuando, lendo a palavra, tendo compromisso na casa de Deus, porque não sabemos o dia de amanhã. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.